Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? O Mago espera que sim. Tá chegando agora, já sabe, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para aquele magista teórico, porque é hora de sair da teoria com o livro que nós vamos analisar hoje, beleza? Então, sexta-feira, dia onde o Mago faz um vídeo mais focado em temas polêmicos do ocultismo, ou temas que são necessários falar sobre, como semana passada, né? Fizemos um vídeo de Hecate, e o tabu de Hecate no meio da magia cerimonial, etc. Nessa sexta, vamos falar de livro, né? Vocês pediram, o Mago relutou o máximo que deu, mas não tem jeito. Vox Populi, Vox Dei, né? Sendo a voz do povo, a voz de Deus, hoje vamos analisar mais um livro, né, na nossa série de Biblioteca Mágica. E bom, o livro de hoje foi muito pedido por vocês, é esse trambolhão aqui, chamado Liber ABA, né? Um dos livros mais famosos, assim, para quem quer iniciar na magia, né? Mais um livro prático, né? Então o Mago tem trazido primeiro livros práticos, porque a maioria quer começar, quer pôr a mão na massa, quer fazer, quer acontecer. Então, Mago, quero fazer acontecer, mas não tenho muita grana para investir num curso, numa mentoria. Aqui você tem um livro para iniciantes, tá? Então, o Liber ABA, ele não é um livro só, né? Começar a falar desse livro aqui, ele é bem envolto em polêmicas, a começar pelo autor, né? Para quem não sabe, quem escreveu o Liber ABA foi nada mais, nada menos do que Aleister Crowley. Para uns, um grande profeta, para outros, uma grande figura controversa, para outros ainda, o próprio anticristo. A igreja, na época, fez uma declaração de que ele era o pior ser humano da Terra, o anticristo encarnado, né? Para você ver a polêmica que esse magista foi na época dele. Se você não sabe quem é Aleister Crowley, antes de ler o Liber ABA, eu recomendo a você outro livro, que nós vamos analisar mais pra frente também, que chama O Olho por Detrás do Triângulo. Quem escreveu foi um magista famoso, que viveu na época de Crowley, chamado Israel Regardie, né? Ele escreveu uma obra da vida de Crowley muito sóbria, né? Pra mostrar quem era esse grande mago controverso, né? De todo modo, você gostando ou não da figura de Crowley, o que não dá para negar é que ele foi um exímio magista, um mago imenso em obras, né? E a sua obra principal é essa, o Liber ABA. Por que principal? Claro, né? Muita gente vai... É complicado, porque quando a gente entra em Telema, Telemitas, isso vira um auê. Qual é a obra principal do Crowley? Qual é não sei o quê? A maioria vai dizer que a obra principal é o livro inspirado lá por Horus, né, supostamente, que é o Liber Aulegius, o livro da lei. Outros vão dizer que é o Liber ABA. Então é complicado. O que a gente precisa entender é que é dito, né, que a obra clássica e principal e fundamental de Crowley é o Liber ABA, que é esse trambolhão que nós temos publicado no Brasil de forma muito bem feita pela Penumbra, né, a editora Penumbra aí, que publicou este tijolão. Bom, o que nós precisamos saber sobre o Liber ABA antes de falar do conteúdo dele? Primeiro, a história dele. Ele é um livro incrível, assim, né? Narra-se a lenda, né, segundo registros históricos, que ele foi um livro inspirado, né? Crowley, ele conheceu uma moça nas viagens dele, apresentado por uma das noivas, porque pra quem não sabe, Crowley ele era safadão, né? Ele não ficava com uma mulher só, ele tinha várias, ele aprontava de tudo, ele era bissexual, ele fazia tudo, né? E numa dessas viagens, com uma de suas noivas, apresentaram essa mulher pra ele, né? E aí essa mulher começou a conversar com ele e tal, numa noite, e de repente essa mulher tem um sonho. No sonho ela vê, acho que são... Eu não lembro mais, faz tempo que eu li isso aqui, mas acho que são 5 anciões, né? E são 5 anciões vestidos de branco. Cada um deles tem uma descrição própria e tal, não vamos entrar nesses detalhes. Mas esses 5 anciões brancos, com barba longa e tal, falaram que era pro Crowley escrever um livro, né? Só que Crowley não deu muita atenção pro sonho, porque o Crowley era macaco velho, sabe? Tipo, tá, mais um jovem místico sonhando qualquer coisa aí comigo, né?
E aí Crowley não deu muita atenção e ficou nisso por isso mesmo. Até que eles saíram juntos uma noite e começaram a beber, e conversa vai, bebedeira e tal. Parece que foi na Suíça, em Zurique. E eles estavam bebendo e tal. E aí, no meio disso tudo, ela começa a relatar que teve uma intuição, alguma coisa assim, uma visão, aonde o homem vestido de branco falou que era para escrever um livro tal. E aí Crowley começa a testar a mulher. Crowley então fala: feche o seu olho e se entregue passivamente à sua visão e vê o que acontece. E veja o que essas entidades têm para me falar, né? Já que você sonhou e isso era referenciado a mim. E aí a mulher começa a entrar numa gnose doida, já tava meio bêbada, né? A quimiognose ajudou ali. E entrou numa gnose doida, onde os anciões de branco começam a ficar avermelhados, algo assim. E um deles fala que o livro tem que ser escrito, o nome do livro tem que ser Abba, né? E é um número 4 cabalístico lá, etc. Tem todo um rolê de gematria envolvida, de cabalá. E dá todos os detalhes e chama o Crowley pelo moto mágico dele. Isso que é o mais interessante. Ele não fala que é direcionado a Crowley, fala que é Frater Perdurabo. Só que detalhe, a mulher não sabia quem era Frater Perdurabo, a mulher não sabia nada de Crowley, não sabia nem que Crowley era um grande magista, né? Eles estavam se conhecendo ali. E Crowley ficou espantado com a imensa assertividade, né? Como a mulher nem sabia que o nome do mágico, o moto mágico dele era Perdurabo e tal, e falou, e enfim, teve várias confirmações, né? De Crowley foi fazendo testes com essas entidades, de como era para ser escrito, o que era para ser escrito, etc. E então, daí originou-se, né? Dessa experiência mística, originou-se o Liberaba, né? Então tem todo um caráter místico, aliás, não só o Liberaba. Por isso que Crowley é uma figura interessante, né? Por muitos tido como um profeta, porque os seus livros supostamente foram inspirados, né? Então esse livro aqui é um livro que supostamente foi inspirado. A entidade passou um nome, mas é um nome meio enoquiano, um nome meio complexo de falar. Não dá muito para ter uma total ciência de como se chama essa entidade. Agbador, alguma coisa assim, eu não sei falar também não. Mas foi uma entidade assim que trouxe o livro de Crowley. E esse livro foi publicado, o livro 1 e o tomo 1 e o tomo 2, porque aqui são 4 livros, por isso que ele é um tijolão, né? São 4 tomos, né? 4 partes desse livro. E o tomo 1, o tomo 2, depois o tomo 3 e o tomo 4. Essa foi a experiência mística. E calma, não tratem o livro como um livro sagrado. A não ser que você seja telemita, aí é outros 500. Mas se você é só um magista querendo iniciar na magia, o que eu aconselho? Que você leia antes sobre Telema, porque Telema é praticamente uma religião. Eles não gostam de se chamar religiosos, mas é praticamente uma religião. Então, Telema é a religião fundada por Crowley, que teve uma inspiração de um livro chamado Livro da Lei, que é um monte de escrito que você vai ler, não vai entender nada, você tem que meditar, ruminar, etc, né? Então tem o Livro da Lei para ler, para entender, para se interpretar, que não pode ser interpretado por ninguém, só por quem lê, só por quem tem a experiência ali própria. Depois, você tem que entender que Crowley, ele fundou a AA, que é a Astrum Argentum, que é uma ordem. Tem a OTO, que é outra ordem. Telema influenciou grandiosamente a prática mágica, né, cerimonial posterior a ela. Então, a maioria das grandes ordens esotéricas atuais são telemitas, né? Então a gente tem que entender que muitas ordens, muitos magistas pegaram o conteúdo disso aqui para adaptar às suas ordens, às suas práticas, aos seus rituais. Só que, se você não curte Telema, se você não é telemita, se você acha que Crowley não é tudo isso que falam, talvez esse livro não seja para você. Porque ele é feito para um telemita, tá? Não adianta falar, não, esse livro é um livro leigo. Não, não é. Ele é um livro enviesado. O círculo mágico que ele propõe, da forma como ele propõe, é enviesado por um telemita, né? Ele propõe um círculo mágico com um T, que é o tal, né? O símbolo do escolhido, a marca do escolhido.
Os nomes que estão ao redor do círculo mágico são nomes muito usados em Telema. A composição do cerimonial mágico tem as posturas, né, Telemita, a postura de morte, LXV, etc, etc. São posturas mágicas próprias de Telema. Então, assim, eu, por exemplo, não sou telemita. Acho que é uma filosofia linda, acho muito bonito, acho profético, mas não sei. Tem coisa ali que eu não me adapto muito, então eu prefiro não me enviesar por um lado mais religioso da magia. Eu prefiro ter uma visão mais abstrata disso aí. Mas não dá pra negar que é um método totalmente funcional, né? Então, o Liberaba, ele é um livro feito para quem quer iniciar na magia, mas ele é sim enviesado por toda a composição da obra de Crowley. Então não tem como ler isso aqui sem saber quem é Crowley, sem saber o que é Astrum Argentum, sem saber o que é Liber Aulegis, né? Por quê? Você vai conseguir praticar o que está aqui sem saber tudo isso? Até vai. Porque ele é um livro de magia. Esse livro aqui, né, finalmente falando do que se trata, ele é um grande compêndio de magia, né? O Mago já vai ver o índice com vocês, mas ele é um livrão que vai te ensinar por onde começar, como começar e por onde ir. Ele vai te guiar. Só que quando a coisa fica cerimonial de fato, ele te guia na forma que Crowley foi inspirado ali em todo o rolê dele. Então é uma magia cerimonial bem própria, né? Tem uso de armas mágicas que são próprias de Telema, né? Um óleo santo lá próprio, uma chibata, né? Um chicote que também é próprio. E por aí vai, né? Tem o flagelo, tem várias coisas que não são de uma tradição salomônica pura, mas que tá ali em Crowley, tá ali em Telema e é usado, né, atualmente por várias ordens. Me parece que várias ramificações de Golden Dawn usam Telema, a Fraternita Saturni eu sei que usa Telema, e várias outras ordens aí, a OTO, né, totalmente telemita. Então várias ordens aí que utilizam a lei de Telema e se baseiam nos rituais aí inspirados por Crowley. Então, bom, sabendo de tudo isso, que é o alerta do mago, vamos falar do livro em questão, né, o seu conteúdo. O livro, como eu disse, ele é separado em 4 tomos, sendo, vou pegar aqui o sumário, né, com vocês, a parte 1, misticismo e meditação, onde você vai ter asana, pranayama, né, yama, niyama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, né? Então são várias práticas mágicas meditativas para você aprender o básico do básico do básico, que é ficar quieto, respirar, que parece coisa básica, né? Eu já sei respirar, já sei ficar quieto. Não, mas não é assim. Então, aprender postura de morte, aprender várias coisas que de fato é crucial para o seu desenvolvimento gnóstico, né? Para você começar de fato na prática mágica. Então, aqui nessa primeira parte é muito do que Crowley viveu. Para quem não sabe, Crowley ele foi treinar yoga de fato lá no Oriente. Ele aprendeu com mestres yogis várias práticas. Então, é muito bem fundamentado o que ele ensina aqui. Tanto que, posterior a isso, se tornou bem comum em várias, creio que em toda a disciplina mágica atual, usar essas técnicas yogis, né, para iniciar a caminhada mágica, porque é muito mais rápido o desenvolvimento do magista. Bardon também faz isso lá no seu Caminho do Adepto, né? Bom, aí esse é o primeiro livro, né? Mais sobre meditação, yoga, etc. e por aí vai. Para quem tá começando, no comecinho mesmo. Mago, não sei por onde começar na prática. É aqui. É aqui e não tem por onde fugir. É isso aí. Parte 2. Magic. Teoria elementar. Aqui ele já vai começar a falar de magia na parte teórica, né? Então nós vamos ter templo, círculo mágico, altar. Aí aqui, ó. Flagelo, adaga e cadeia. Flagelo e cadeia são coisas bem próprias de Telema. Quando ele fala do círculo mágico, nós temos o círculo mágico telemita, né? Então, precisamos entender tudo isso, tá?
para que vocês tenham uma experiência melhor do livro. Isso não invalida o conteúdo, tá? Se você quiser praticar conforme está aqui, você pode. Afinal, esse livro foi escrito para quem quisesse praticar magia, né? O óleo santo, baqueta, taça, espada, pantáculo, lâmpada, coroa, hobby, livro, a campainha, o lamen, fogo mágico, carvão, incenso, etc. Então aqui, Crowley ele faz esse segundo tomo para falar dos instrumentos da magia. A teoria de como esses instrumentos eles devem funcionar, eles devem ser confeccionados, consagrados, imbuídos, utilizados. Então é um grande estudo de instrumentos mágicos, o segundo livro do Liberaba, né? É bem interessante, vale a pena ler, só que sempre com esse filtro. Ele foi escrito do fundador de Telema para telemitas. Se você não tiver essa consciência, você vai se atrapalhar tudo. Aí você vai pegar livros mais clássicos, como o Grimório lá dos Três Filosofias Ocultas de Agripa, você não vai ver muita coisa do que está aqui. Você vai pegar o livro do Bardon, você não vai ver o que está aqui. Você vai pegar as clavículas de Salomão e você vai ver instrumentos que não tem aqui, que aqui tem diferente. Por quê? Porque aqui tem toda uma inspiração própria do Crowley, tá bom? Importante entender esse filtro. Sem esse filtro, não pegue no Liberaba, porque vai te fazer ficar confuso. Parte 3. Magic em teoria e prática. Então essa terceira parte aqui é já para quem vai começar o cerimonial. Você percebe que tem um caminho a ser trilhado? O primeiro livro... detalhe, são todos livros práticos, tá? Por mais que fala de teoria, ele explica a teoria e depois dá a prática. Então, primeira parte, o que você tem que fazer? Meditar. Aprendeu a meditar, o livro vai te encaminhar para a confecção de instrumentos mágicos, entender instrumentos mágicos, etc, etc, etc. Agora vem a parte de começar a ritualística mesmo, né? O terceiro tomo é dedicado a isso. Então nós vamos ter aqui teoria e mágica do universo, princípios do ritual, fórmula das armas elementais, fórmula do tetragramaton, várias fórmulas, fórmula do IAO, né, que são fórmulas telemitas, mas muitas delas baseadas na Golden Dawn também, né, na Golden Dawn e na OTO, que foram as ordens basilares para Crowley aí, né. A fórmula do neófito, fórmula do Santo Graal, palavras mágicas, memória mágica. Enfim, aí vai aqui, ó, silêncio, segredo, nomes bárbaros, gestos, Babalon, né, vai falar sobre Babalon, sacrifício de sangue, banimentos e purificações, consagrações, criação do elo mágico, bem interessante, o juramento, a invocação, a injunção do espírito. É bem interessante, licença de partir, clarevidência. Então, aí no final, né, desse terceiro tomo, ele vai falar sobre rituais dramáticos, eucaristia, alquimia, e termina falando sobre magia negra, né? Magia negra, né? Esse termo eu acho bem errado, mas é o termo que é utilizado, né, no livro. Então, o terceiro tomo é uma grande explicação de como a magia funciona, como criar elos mágicos, vínculos, o porquê que o uso do sangue é vital, é importante. É bem de compreensão teórica, mas também prática, né? Tem todas as fórmulas práticas, todas as fórmulas que o neófito deve fazer, como praticar, como não praticar, etc. Tá tudo nesse terceiro livro, nesse terceiro tomo. E aí, por fim, nós temos o quarto livro, que é o Equinócio dos Deuses, né? Então, esse quarto livro, ele é muito mais sobre Telema, de modo geral, né? Eu acredito que a parte 1, 2 e 3, por mais que ainda seja enviesado por questões de Telema e pessoais de Crowley, você consegue uma prática mágica muito bem estruturada. A parte 4, ele é muito focado em quem é telemita mesmo, né? Então ele vai falar aqui, né? A Estrela da Revelação, que, né, a Estrela da Revelação é uma tábua que os telemitas usam com várias coisas egípcias ali. 11 linhas do reverso da estela, chamado, sumário, o livro da lei, né?
o Liberal Legis, né, a Gênesis. Aí depois você vai ter uns adendos aqui sobre a infância de Crowley, a vida de Crowley como um grande profeta, né? Claro que ele tinha que falar dele. Nessa parte também fala da magia do Abramelin, né? É muito interessante o Abramelin. E muitas experiências pessoais de Crowley, né? Como o livro da lei foi recebido, etc. E aí, supostamente termina aqui. Nessa edição, que é a edição do Marcelo Motta, um grande telemita brasileiro, né? Nós temos também apêndices, né? Que foram colocados. Uma estrela à vista, notas para um atlas astral, o Liber Subfigura, algumas das principais correspondências da Cabala, rituais principais, algumas das principais instruções autorizadas pela Astrum Argentum, e alguns anexos, né, sobre a Sociedade do Novo Éon, a Ordem dos Cavaleiros de Telema, etc, etc, etc. Então essa obra, ela é uma obra assim, como eu disse, bem telemita, né, não dá para tirar Telema da questão, então é bom você ter uma ciência de que ao pegar esse livro, ele é sim telemita, né? Ele é um livro, um compêndio mágico, mas bem enviesado para quem é telemita. Mago, não sou telemita, quero ler. Posso ler? Claro, você pode ler o que você quiser, meu filho. Quanto mais você lê, melhor para você, né? A leitura é muito boa, muito da prática mágica cerimonial atual, né, das ordens, é baseado nisso aqui. Então, vale muito a leitura, né? E vamos lá, né? Que nota que eu dou para esse livro? De 1 a 5 estrelas. Para essa edição em especial que nós temos aqui, eu só não dou 5 estrelas pelo tamanho. E aí é algo pessoal. Olha o tamanho desse trambolho. Para você ler isso aqui, primeiro, a sua mão cansa de ler isso aqui. Se você está pegando na mão, que nem eu, para ler, você ficar com isso aqui na mão, você fica 5 minutos segurando isso aqui, a sua mão vai doer. Porque isso aqui é um tijolo, é um trambolhão, né? Isso me incomoda. Eu tenho ele... E eu tenho os livros do Deudébio também, que é o Cabala Hermética, o Tarô Hermético, o Dicionário dos Deuses lá. E são livros imensos. Então, assim, para ler é chato. É chato porque você tem que segurar esse trambolho na mão. Ou você põe ele numa estante e vai lendo, mas, né, haja saco. Eu gosto de ler deitado, eu gosto de ler confortável, eu não gosto de ficar assim, sentado com o livro na minha frente, né, numa mesa e lendo. Então... Por isso eu não dou 5 estrelas. Somente por isso. Porque o conteúdo do livro é um conteúdo tradicionalíssimo, é um conteúdo esplêndido, é um conteúdo maravilhoso que não tem como... não tem como você não amar, não ficar fissurado, né? Mesmo que você não venha a praticar o que está aqui, a leitura dele vale muito a pena para você compreender o que Crowley chamaria de magic, ou magia, né? Então, o livro é excelente, o Liberaba é um livro sim para quem está começando no rolê. Então, Mago, quero começar as minhas práticas mágicas, posso começar pelo Liberaba? Com certeza. Mas até mesmo para aquele avançado, ele é um grande compêndio, né? O que é um compêndio? É um livro que a gente sempre vai consultar alguma coisa. Então, tem alguma dúvida sobre Cabala, você vai encontrar alguma coisa aqui. Tem alguma dúvida sobre círculo mágico, você vai encontrar aqui. Sobre invocação, sobre Goetia, sobre isso, você vai encontrar tudo isso aqui. Então ele é um grande compêndio, um grande almanacão, né, da magia que você consegue consultá-lo. Mas, se você não tiver o filtro de que é um livro telemita, você pode ficar confuso, tá? E eu não digo confuso ao lê-lo, porque ao lê-lo é muito claro. Agora, quando se esse for o seu primeiro livro de contato com magia cerimonial, aí você vai pegar livros mais tradicionais depois pra ler, você vai ficar muito confuso. Vai falar, pera, mas o Liberaba não... tem coisa aqui que tá diferente do que tem nos grimórios mais tradicionais. Porque isso aqui é uma evolução da magia, enviesado pelas experiências místicas de Aleister Crowley, como profeta do Novo Éon, e etc, etc, etc. Tá bom? Então vocês me pediram pra trazer o Liberaba, tá aqui. Esse tijolão da magia é um livro assim, que eu não vou mentir. Eu li, né? Já tinha lido outras versões em PDF, né? Antigamente, porque não tínhamos muito acesso. Agora nós temos essa versão compilada, muito bem feita. Assim, o livro ele é lindo, ele tem
Ó, ele tem relatos do manuscrito original, fotos. Ele é muito bem didático, muito bem desenhado. Tem várias tabelas. Então, assim, é um livro muito bem feito. A Penumbra tá de parabéns. Aliás, todos os livros da Penumbra, eu sou muito penumbrete, né? Pena que aconteceu todo o rolê lá, mas eu sou muito penumbrete. Então, todos os livros que a Penumbra lança eu tô sempre comprando, porque é muita qualidade que eles põem nos livros deles. Capa dura, né? Além de capa dura, tem uma capa protetora, né? Aqui tá o livro normal, né? E aqui tem uma capa protetora que eu deixo aqui. E assim, fantástico. Meu único incômodo para eu não dar 5 estrelas para ele é tamanho. Mas se não fosse o tamanhão desse tijolo, para mim poderia ter sido feito. Que nem o Del Debbio fez no Equinox. O Marcelo Del Debbio lançou os escritos de Crowley, né? O Equinox. Marcelo Del Debbio fez livros menores, ainda um pouco grandes, mas menores do que esse tijolão aqui, e dividiu em 4 livros, 4 tomos, né? Penso que se a Penumbra tivesse feito isso com esse aqui, talvez não 4 livros, mas 2 menores, seria bem melhor para o leitor, né? Então, assim, é óbvio que esse livro é uma edição especial, ele é uma edição que é para ser grandão mesmo, que é para você deixar lá exposto, bonito e tal. E é um livro visual, é um livro cheio de fotos, de conteúdo gráfico, né? Para você ter uma compreensão melhor do que está sendo dito ali. Uma versão assim, de luxo mesmo, sabe? Por isso que é caro, né? Não vou mentir que o preço desse livro aqui não é barato. Acho que na época eu paguei... Foi quase 300 pila nesse livro, né? Não é um livro barato, mas, como eu digo, magia cerimonial nunca foi barata, não é mesmo? Então, não sei, não tenho muito mais o que falar sobre o Liberaba, senão que é um livro para iniciantes, sim, mas muito enviesado em Telemann. Se você quer começar por esse rolê, vem aqui. Caso você não tenha muito interesse em Telemann, particularmente falando, aí eu recomendo que você vá por outras vias, né? Como, por exemplo, o Caminho do Adepto, de Franz Bardon. Eu creio que o Caminho do Adepto, de Bardon, e o Liberaba, do Crowley, são os 2 livros mais atuais que nós temos para quem quer começar na prática de magia cerimonial de uma maneira mais independente aí, tá bom? E é isso, meu povo. Então, recadinhos, né? Nós temos aí a mentoria de Hecate, as vagas estão abertas. Se você quer conhecer essa deusa, quer se aprofundar na gnose hecatina, quer aprender a lidar com os trabalhos mágicos que fazemos com Hecate, né? Muito da minha experiência pessoal também. Vocês serão muito bem-vindos, as vagas estão abertas. Lembrando que você terá que se dedicar. Então, se você quer se dedicar, ser um aluno dedicado, venha para a mentoria. Caso contrário, não perca o seu e o meu tempo, tá bom? Nós teremos também aí o rito coletivo de Mercúrio no final de outubro. As vagas ainda estão abertas, vai ser um rito para estudos, para sabedoria, para como melhorar a comunicação, melhorar a criatividade, desenvolver aspectos mercuriais mesmo, que é bem bacana. Teremos... O que mais? Tem tanta coisa, gente, esse mês. Ah, sim. Teremos também em breve, né, a lojinha aí botânica do Mago, que o Mago tá correndo para preparar tudo o mais rápido possível, o Clube de Feitiços que será lançado. Fora isso, meu povo, caso você esteja precisando de uma leitura oracular, trabalho de magia, leitura de scrying, bola de cristal, etc., chama que a gente faz acontecer, tá bom? Também, o que o Mago ia falar aqui, se você está precisando de trabalho de magia, já falei. Os cursos, né? Nós temos cursos gravados. Mago, não consigo me dedicar à mentoria agora. Tem curso de bola de cristal para iniciante. Quero aprender a ler na bola de cristal? Vai lá que você vai aprender a técnica e o treino que se exige, porque também é exigente, né? Mas aí você faz no seu tempo. E nós temos também o curso completaço de tarô. Esse sim, do iniciante ao avançado. Tá bom? Demais, meu povo. Fiquem bem, abominem o biruliro, amor sob lei, amor sob vontade, amor impiedoso, façam um L e falou!